Oi, gente, voltei. Agora nós vamos ver multiplicação e divisão, tá? De fração. Bom, antes da gente ver a multiplicação, eu queria falar com vocês sobre a questão da gente transformar, né, número decimal em fração e o contrário, da gente transformar a fração em decimal, tá? A gente já viu isso na sala de aula, quando a gente estava junto, no presencial, né? Então vocês têm isso no caderno também, tá? Qualquer coisa dá uma olhadinha lá, que a tia deu vários exemplos, a gente fez vários exercícios também na apostila e no caderno. No caderno também tem exercício, tá? Então é o seguinte, para a gente transformar o número decimal em fração, porque a gente vai precisar, porque a gente vai ter operação que vai ter misturado, fração com decimal, então a gente precisa de transformar, tá? Mas como é que eu transformo o número decimal numa fração? É o seguinte, você vai escrever o número sem a vírgula, tá? Então eu vou tirar a vírgula desse número, então vai ficar 0,3. Já que eu vou tirar a vírgula dele, não precisa eu colocar o 0 antes do 3, certo? Então é só 3. Bom, daí, na parte de baixo, eu sempre vou colocar 1 e vou acrescentar zeros. Mas quantos zeros eu vou acrescentar? Bom, se eu tenho uma casa depois da vírgula, eu vou acrescentar um zero só, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem duas casas depois da vírgula. Então, a gente vai ter 2 zeros. Nesse caso aqui, a gente tem 3 casas depois da vírgula. Então, a gente vai ter 3 zeros, tá? E a parte de cima é só a gente tirar a vírgula. Então, eu vou tirar a vírgula 0,25. Só 25, não precisa de copiar o zero antes, já que eu vou tirar a vírgula, né? E esse aqui, 2134. Tira a vírgula, então fica 2134. E esse segundo exemplo aqui, mesma coisa. Tira a vírgula, vai ficar 14. E embaixo vou acrescentar 1 e vou ver quantas casas eu tenho depois da vírgula. Se é uma casa só, é um zero só, tá? Então é isso, na parte de baixo vai ser sempre 10, 100, 1000, 10.000, depende de quantas casas eu tenho depois da vírgula, tá? Então se eu tiver 3 casas depois da vírgula, é 3 zeros. Se eu tiver 2 casas depois da vírgula, é 2 zeros. E se eu tiver uma casa depois da vírgula, é um zero só, tá? E a parte de cima é só você tirar a vírgula do número. Tira a vírgula do número, 3. Tira a vírgula do número, 14. Tira a vírgula do número, 25. Tira a vírgula, 2134, certo? Bom, então isso é para transformar, né, decimal em fração. Agora, quando for o contrário, quando for para mim transformar fração em decimal, é só você dividir o número de cima pelo número de baixo. Então, eu vou dividir 3 por 2, tá? Porque toda divisão, gente, é uma fração, né? E toda fração é uma divisão. Então, como que eu vou fazer essa divisão? Bom, 3 dividido por 2 é como se fosse R$3 dividido por 2 pessoas. R$3 dividido por 2 pessoas dá R$1,50, né? Mas vamos fazer aqui, ó. Quantas vezes o 2 cabe no 3? Uma vez. 3 tira 2, sobra 1. Não tem ninguém para descer. Aí eu ponho uma vírgula e um zero. Põe uma vírgula e um zero. E aí eu vou perguntar 2 vezes quanto que dá 10. 2 vezes 5 dá 10, né? E aí acabou, sobra 10. Então é 1,5. Igual eu tinha falado para vocês, R$3 dividido para 2 pessoas, R$1,50 para cada uma, certo? Então, isso aqui é a transformação de fração em decimal. E o segundo exemplo que eu coloquei aqui no cantinho é 18 dividido por 5, tá? Divide sempre o de cima pelo de baixo. É sempre o de cima dividido pelo de baixo, tá, gente? Sempre. Bom, aí eu vou fazer 18 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe no 18? 3, né? Porque 3 vezes 5 é 15 e sobra 3. Aí eu acrescento uma vírgula e um zero, porque não tem ninguém para descer. Aí eu vou perguntar, 5 vezes quanto que dá 30? 5 vezes 6 dá 30. Então, deu 3,6. Então, 18 quintos é a mesma coisa que 3,6. Tá certo, gente? Então, é isso. Transformar decimal em fração é o esqueminha do 10, 100, 1000, 10.000 e tirar a vírgula do número. Agora, transformar fração em decimal é só dividir o de cima pelo de baixo, tá bom? Vocês têm isso no caderno também, dá uma olhadinha lá, tá certo? Qualquer dúvida pode me perguntar também. Bom,
Aí, na multiplicação de fração é muito fácil, tá? A adição e subtração é aquele mais difícil, multiplicação e divisão é super fácil. Como que eu faço uma multiplicação de fração? É só multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo, tá? Então, ó, de cima com de cima e de baixo com de baixo, tá? Então, vou multiplicar número de cima com número de cima e número de baixo com número de baixo. Aí, eu vou fazer aqui, ó, esse vezes, beleza? Faço regrinha de sinal, porque é multiplicação vale regra de sinal, tá? Então, menos vezes menos é mais, 3 vezes 2, 6, 5 vezes 8, 40. Vê se dá para simplificar. Dá para simplificar por 2. 6 dividido por 2, 3. 40 dividido por 2, 20. Não, acabou. Agora não dá para simplificar mais, tá? E agora aqui, eu tenho decimal e fração misturado. Como é que eu faço? Quem que eu vou transformar em quem? Geralmente, a gente transforma decimal em fração, tá? Então, 0,5. Como é que ele vai ser em forma de fração? Vamos ver aqui, ó. Tira a vírgula dele, vai ficar 5. 0,5 é a mesma coisa que 5, beleza? E embaixo eu vou colocar 1 e vou acrescentar zeros. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma cada? 1 zero, 5 décimos, tá? Vezes menos 5 terços. Aí eu vou multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo, tá? Regrinha de sinal, ó. Esse aqui é positivo, olha aqui, 0,5 é positivo. E o menos 5 terços é negativo, então mais vezes menos é menos, tá bom? Faz a regrinha de sinal. Primeira coisa que a gente faz, a regrinha de sinal pra gente não errar o sinal, tá? Porque se a gente erra o sinal, já é o meio certo, né? Bom, 5 vezes 5, 25. 10 vezes 3, 30. Aí agora eu vou ver se dá pra simplificar. Dá pra simplificar por 5. 25 dividido por 5, 5. 30 dividido por 5, 6. Menos 5 sextos. Certo, gente? E agora, para fechar essa parte, eu vou mostrar para vocês a multiplicação de número com vírgula, tá? Ó, a gente pegar um exemplo aqui para vocês. 2,51 vezes 4,2. Então, eu vou armar essa continha, tá bom? 2,51 vezes 4,2. Aí eu vou multiplicar normal. Vou esquecer que tem vírgula ali, porque eu só vou acrescentar vírgula no final da conta, tá? Então, eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Põe um mais, pula para a casa da frente. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. 2, 4 mais 0, 4, 5 mais 0, 5, 0, 1. Aí agora eu vou acrescentar vírgula. Mas aonde que eu vou colocar a vírgula aqui? Eu vou contar quantas casas eu tenho aqui na minha multiplicação. Ó, eu tenho duas casas do 2,51 e tenho uma casa do 4,2. Então, eu vou contar quantas casas decimais eu tenho nos dois números que estão multiplicando. Ou seja, casas decimais. O que é casa decimal? É a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula, tá? Então, aqui eu tenho duas casas depois da vírgula e aqui eu tenho mais uma. Então, ó, duas casas com mais uma casa. Quantas casas eu tenho no total? 3 casas decimais. Então, eu vou contar 3 casas do final para o começo, tá? De trás para frente. 1, 2, 3. Puxa a vírgula. 10,542. Beleza? 10,542. Bom, gente, essa foi a multiplicação, tá? A gente vai ter uma divisão. Beijo, até a próxima.